Uma boa noite a todos, muito bem-vindos. Sempre nós lembramos que todos nós somos importantes na reunião. Vamos mentalizar pessoas que a gente conhece e que precisa de ajuda, porque nós estamos aqui em nome de Jesus. Antes de começar a nossa reunião, eu quero agradecer a presença do Monsenhor Inácio. Monsenhor, levanta para a turma ver você. Um irmão querido, olha, mostrando que nós somos todos irmãos. Independente do lugar em que a gente está, todos nós temos uma missão e um compromisso na nossa vida na Terra. A gente sempre conversa, então mostra mais uma vez da nossa amizade e que a gente está junto há muito tempo. Então nós vamos começar a reunião e que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare. Vamos iniciar o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: apresentação de O Livro dos Espíritos. Olha, esse mês é um mês muito importante, porque esse livro ele foi lançado no dia 18 de abril de 1857. Então nós tivemos a semana passada aí, né, o aniversário do lançamento desse livro. Ele tem 4 partes. A primeira causa, Deus. A segunda, mundo espírita, fala dos espíritos. Leis morais, lei divina natural, esperanças e consolações. Nós não vamos aprofundar aqui, porque nós vamos começar de novo e nós vamos ver tudo isso daí. A primeira parte consta de 75 arguições e 13 desdobramentos. Cuida de um assunto palpitante, Deus. Logo de início, os espíritos oferecem 2 entradas, a escolha do estudioso adredemente preparado para perceber isso. A primeira indica o caminho dualista, teologal, próprio para os religiosos. A segunda, baseada principalmente nas sugestões contidas nos itens 10, 14, 17 e 19, ajudados pelos referentes à semântica de números 28, 138, 139 e 153d, permitem especulações no campo do agnosticismo. Então, olha só, é muito interessante. O método usado por Kardec foi o método de Sócrates, perguntas e respostas. Então, nós colocamos essas perguntas aqui como referência, que elas vão dar uma ideia. Porque muitas vezes a pessoa, ele vai pegar o livro e ele quer alguma referência. Quem lê a introdução que nós estamos fazendo aqui, pode, através da pesquisa da boa vontade, buscar nessas questões aqui, que já vai dar uma ideia do eixo da doutrina espírita, do corpo da doutrina espírita, porque esse livro é o livro que representou a doutrina espírita no começo. Então, na verdade, o esteio da doutrina espírita. Quando a gente começa a ler esse livro aí, a gente começa a entender esse livro, nós vamos começar a entender a nossa vida. Esse livro vem falando da nossa vida. E apesar de ter sido escrito em 1857, esse livro está bem atual. Ele acompanha muito a ciência, mas nós vamos ver. Só uma observação. Foi não. Quando eu entrei na doutrina, então eu fui louco ler o Livro dos Espíritos, mas a gente ainda não tinha o estudo. Então aquilo bagunçou minha cabeça, porque eu não consegui me localizar dentro daquele universo ali que estava sendo apresentado. Onde eu quero chegar é a importância dessa reunião, nessa orientação para que a gente possa fazer o nosso estudo de uma maneira mais coerente, assertiva, e entendendo o que realmente o Kardec quer passar para a gente. E um outro detalhe, olha como que é importante a reunião, como é importante a participação de mais pessoas, porque a gente dá um entendimento e sempre um está num grau de evolução, o outro está num outro grau de evolução. Então são trocas de experiências. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém entende mais que ninguém. Às vezes a gente não tem compreensão num determinado ponto, o outro tem e a gente vai trocando. De acordo com o pretendido pelo pesquisador, poderá garimpar no texto do livro todos os itens que conformem o seu pensamento com os atuais limites da mente humana, fundamentando uma grandiosa teoria humanística comprometida com a naturalidade de todos os fenômenos, tanto os ditos materiais como os espirituais. Livro dos Espíritos, item número 617. Porém,
deixando de lado os assuntos mateológicos referentes a Deus, origem das coisas, finalidades únicas do universo, razões de nossa existência, etc. Aí, ó. Então aí matou a charada nossa, razões de nossa existência. Ele vai trazer experiências para nós, que muitas vezes nós já vivemos essas experiências, e muitas vezes nós vamos viver essas experiências, porque nós estamos em progresso, nós estamos em evolução, nós somos espíritos ainda comprometidos com o Evangelho, por isso que nós estamos aqui, mas nós queremos alguma coisa melhor para nós. A segunda parte dedica-se a assuntos básicos como a origem, natureza e forma dos espíritos e seu mundo normal, a classificação psicológica dos espíritos sob o ponto de vista moral e intelectual, a encarnação, a desencarnação e a correspondente vida espírita, as bases do mediunismo, o trabalho dos espíritos e assuntos referentes à biologia. Nos itens 625 a 627, encontra-se a definição do eixo moral do Espiritismo. Essa parte do livro contém 538 arguições e mais 119 desdobramentos. Essa parte do Livro dos Espíritos é a parte maior que tem, com perguntas e maiores desdobramentos. Olha só que coisa interessante. Origem, natureza e forma dos espíritos, esse é o mundo normal. A classificação psicológica dos espíritos sob o ponto de vista moral e intelectual. Então, o que Jesus trouxe para nós? Nós precisamos moralizar, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente começa a moralizar a nossa vida, começa a entender o problema do outro, e não julgueis para não ser julgado. Então, independe de doutrina, independe de religião, o que manda é que está no nosso íntimo, aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida na Terra. E ele se refere também à biologia, nós vamos ver essa parte do livro aí, muito interessante. Nós não vamos citar os itens aqui, porque nós vamos ler, né? E quando a gente estiver lendo, a gente vai ver o que fala esses itens que nós colocamos aqui, porque são primordiais para que a gente possa ter uma ideia daquilo que nós vamos estudar. Já a terceira parte consta 306 arguições e 41 desdobramentos. Funda-se no velho maniqueísmo dos teólogos, o bem e o mal. Dentre os assuntos pertinentes, Kardec propõe-se atualizar a lei mosaica, substituindo por uma espécie de tautologia a disposição do decálogo judaico, indicando 10 leis morais assim alinhadas. A lei de adoração, a lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Olha que coisa! Isso é Jesus que trouxe para nós aqui. Jesus, ele resumiu em duas, né? Nós estamos vendo aqui, todas elas são importantes. A lei do trabalho, muitas vezes a gente quer aposentar para não trabalhar, né? E às vezes a gente está saudável ainda. Lei da reprodução, ela é necessária para que a vida continue na Terra. Lei de conservação, nós precisamos cuidar principalmente da natureza e daquilo que nos cerca, da água e etc. A lei de destruição, tudo aquilo que morre se transforma. Então o corpo nosso está lá na Bíblia. Do pó viesse, ao pó voltará. Quer dizer, a organização física nossa, ela vai se transformar, porque os elementos que são necessários vão ser reutilizados. Lei de sociedade, nós precisamos viver em sociedade. Quando a gente vê uma pessoa se isolar, nós precisamos tomar muito cuidado. Isso acontece muito em estados depressivos. A pessoa começa a se isolar, ele começa a ficar no escuro, ele está precisando de ajuda espiritual e às vezes até ajuda médica mesmo, porque nós nascemos para viver em sociedade. Por isso que nós estamos aqui. Lei do progresso. Queira ou não, o progresso vem. A gente está vendo aí as descobertas científicas. Lei de igualdade. Não existe ninguém melhor que o outro. Nós somos iguais, nós somos irmãos. Lei de liberdade, a gente tem que dar liberdade. Um relacionamento só vai bem quando tem liberdade.
Muitas vezes a pessoa começa a namorar e no namoro tudo bem, depois que casa ele começa a querer direcionar muito a vida do outro. Então não funciona, nós precisamos ter liberdade. Nós precisamos ter confiança naquilo que nós estamos fazendo, confiança no outro que está convivendo conosco e confiança nos irmãos. E a gente vai analisar. Lei de justiça, amor e caridade. Essa é a que mata a charada para nós. Quando a gente tem justiça, a gente tem amor. E quando a gente tem amor, a gente tem caridade. Não existe caridade sem amor. Por isso que Jesus fala que não saiba a sua mão esquerda o que faz a direita. Olha Jesus na nossa vida, é tudo que Jesus trouxe para nós. A doutrina espírita é uma explicação do Evangelho, a visão da doutrina espírita. Então, é Jesus. A quarta parte consta de 99 arguições e 18 desdobramentos, na tradução febiana. Fundamentalmente, está preocupada com o problema da lei de Talião sobre um novo ponto de vista chamado de ação e reação. Trata com muito interesse o tema relacionado com as penas, as recompensas e os gozos futuros, porém, pela ótica das religiões ditas cristãs. Olha só, preocupada com o problema da lei de Talião. Ação e reação. Tem inclusive um livro do Chico Xavier que chama Ação e Reação. Nós vamos ver as consequências dos nossos atos e a resposta que a vida vai nos dar. Porque muitas vezes nós cometemos alguma coisa e a gente vai ser cobrado por nós mesmos. A lei de Deus está na consciência de cada um. E a consciência é nossa. Não tem como o outro invadir a nossa consciência. Então nós vamos ser responsáveis pelos nossos atos, né? A lei de Talião é o seguinte: eu matei e vou ser morto. Não é assim que funciona. Toda ação vai gerar uma reação. Muitas vezes, praticando o bem, eu posso mudar a minha vida. Eu vou de todo jeito resgatar os meus compromissos que foram comprometidos numa outra encarnação, mas eu posso resgatar de uma maneira diferente. Eu já citei aqui um livro que chama Vida Escreve, que o rapaz veio para perder o braço, mas ele era muito útil, ele acabou perdendo só um dedo. Então olha para vocês verem, por que vocês acham que grandes missionários viveram muito tempo? Porque estão sendo úteis. A gente vê o caso do Divaldo Pereira Franco, que está perto de 100 anos, vamos dizer assim, e continua lúcido. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho maravilhoso. Isso dentro de igreja, a gente vai ver muito isso daí. A pessoa, Deus vai dando oportunidade para ele prolongar a vida dele, porque ele está sendo útil à sociedade. Então, quando nós fazemos alguma coisa para ajudar alguém, nós sempre vamos receber uma recompensa. E do mesmo modo a gente pode ser cortado antes, quando nós estamos sendo muito nocivo. E quando aquilo vai nos comprometer muito, a gente acaba desencarnando até prematuramente. Por isso que desencarna jovens, desencarna criança, desencarna pessoas com mais idade. Cada um tem um compromisso. Deus é amor. Deus quer o nosso bem. O mal é criação do homem. Então, por isso que nós temos que viver de acordo com aquilo que Jesus trouxe para nós. Para terminar o livro, vem a conclusão com 9 itens. Kardec aproveita a oportunidade para dissertar, mais uma vez, sobre o caráter científico do Espiritismo, o progresso da humanidade, os 3 aspectos da doutrina, sua unidade e seu futuro, a respeito de sua força intrínseca e sobre as lutas naturais por sua consolidação entre os homens na qualidade de conhecimento novo e revolucionário. Tudo aquilo que traz uma novidade, ele causa um choque. A gente vê isso dentro das igrejas, a gente vê isso dentro da própria doutrina espírita. Muitos criaram uma outra doutrina dentro da doutrina espírita, dizendo que isso é doutrina espírita e que não é. Então nós estamos vendo aí, o caráter científico do espiritismo, né? Porque o caráter é científico. Agora, quando a gente entende uma ciência, quando a gente tem uma fé raciocinada, vai nos levar à religião. Porque se a gente não crê em Deus, então não tem sentido a nossa vida. E nós vamos falar isso a semana que vem. Deus é o criador de tudo. Tudo que existe na Terra foi criado por Deus. Então Deus não ia criar um ser para ser do mal. A trajetória dele é que levou ele a isso, por escolhas, como que nós falamos antes. Aí entra as nossas dificuldades, entra aquilo que nós estamos passando. Muitas vezes a gente joga a culpa no outro, mas se a gente for a fundo, nós vamos ver
que nós nos deixamos levar por certas situações que vai comprometer a nossa vida. Por isso, orai e vigiai. Aquilo que Jesus falou, para não cair em tentação. Objetivos da doutrina espírita. Aplicabilidade. Por exemplo, a aplicação do Espiritismo, ela poda a superstição. Ela vai mostrar para nós que através da ciência, nós vamos descobrindo coisas que a gente tinha medo. Porque ela vai desfazendo o medo que nós temos das coisas. Muitas vezes a pessoa tem medo e não sabe explicar do que ela tem medo, porque é uma interferência espiritual. Então ela vem podando a superstição. Nós vamos, muita coisa que a gente acreditava antes, a gente passa a não acreditar mais, porque Deus está conosco, nós precisamos ter confiança em Deus primeiramente. Concordância. Então, olha só para vocês verem, a concordância da doutrina não foi obra de um homem, foram obra dos Espíritos. Aí nós vamos ver Santo Agostinho, São Vicente de Paula, São Francisco de Assis, vários santos que já estão evoluídos, espíritos evoluídos, que passaram essa doutrina para nós. Então não veio de uma pessoa só, veio de vários espíritos. Então por isso ela tem uma concordância entre os espíritos. E o Kardec vai mais longe. Quando a ciência provar um ponto que a doutrina espírita estiver errada, para esquecer a doutrina espírita e seguir a ciência. Mas até hoje, a ciência ainda não chegou no espiritismo. É uma ciência mais avançada do que essa ciência que nós conhecemos na Terra. Autenticidade. Então, olha para vocês verem, a autenticidade mais uma vez prova isso daí, que vários espíritos consultados por vários médiuns, fazendo a mesma resposta, a mesma pergunta, a resposta era sempre a mesma. Vinha sempre a mesma resposta. Por exemplo, que é Deus? O princípio inteligente do universo, a causa primeira de todas as coisas. O que é a matéria? A matéria é a energia condensada. O que é a energia? A matéria desagregada. Nós podemos fazer a matéria virar energia e podemos fazer a energia virar matéria. Isso vem, a ciência vem provando isso daí. Mas isso já está nesse livro aqui, em 1857, e vai mostrando para nós. Neutralidade. Neutralidade. A doutrina espírita, ela não surgiu de nenhuma outra doutrina. Ela não tem o começo em nenhuma outra doutrina. Foi uma descoberta ali dos espíritos, então ela não tem nenhuma interferência doutrinária de outras religiões. Por isso que Kardec primeiro colocou ciência, filosofia, religião. Porque é uma ciência nova que veio descobrindo coisas para nós, mostrando coisas para nós que até então a gente não entendia. Até hoje, quando a pessoa tem muita sensibilidade, muita mediunidade, ele se perturba, ele não entende o que está se passando com ele. Ele entra num estado alterado de consciência, entra naquele sexto sentido que muitas vezes a gente fica sabendo, e aí ele se perturba, porque nós estamos vivendo em cima de um fio, principalmente o médium. Ele pode cair para um lado ou para o outro, por isso que tem muitas pessoas no sanatório, por falta de orientação e muitas vezes por falta de vontade, porque nós não vamos buscar Jesus muitas vezes por acomodação. Então o que vai acontecer com a nossa vida? Nós vamos complicar a nossa vida. Democracia. A doutrina espírita prega o seguinte: um iletrado, um culto, um douto, o patrão, o funcionário, a palavra tem o mesmo valor. O que vai contar ali é a moral, é a verdade de cada um. Então, o mesmo peso que tem aquele que tem muita cultura, muitos diplomas, tem aquele que não tem nem a escola, por exemplo. Vamos só lembrar de uma coisa: Herodes era rei e Jesus era carpinteiro. Olha só para vocês verem. E a sabedoria de Jesus? Tem alguma coisa de Herodes que a gente vê sempre? Não. Mas a doutrina de Jesus está até hoje conosco. Então está aí. Hierarquia. Só tem uma hierarquia. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que trouxe para nós a moral. Olha, a doutrina espírita, ela acontece uma coisa muito interessante, como acontece dentro da igreja, como acontece em qualquer lugar. A pessoa que ele vai evoluindo moralmente, vamos falar de moral,
sem cultura aqui. Moralmente, ele não precisa fazer esforço nenhum. Ele se destaca. Ele é descoberto quando ele tem moral. Então, olha só para você ver. Essa é a verdadeira hierarquia, mas a verdadeira hierarquia está em Cristo. Em Cristo. Aquilo que Jesus trouxe para nós. Tirou Jesus fora das nossas vidas, nós precisamos esquecer. Racionalismo. O que o Espiritismo prega? Como nós conversamos muito com os espíritos, tem gente que vai consultar médium. Eu estou sempre criticando isso daí, eu já tive nessa situação. O médium recebe o guia para orientar os outros. O Espiritismo prega o seguinte: por mais importante que seja o nome que o Espírito está dando, a gente tem que raciocinar, questionar, analisar para ver se aquilo é verídico. Porque Jesus fala que no final dos tempos até os justos seriam enganados. Então o que acontece? Espíritos inferiores usam médiuns que não têm a moral que Jesus mostrou para nós, se aliam a eles, e quando a pessoa está fragilizada, a pessoa vai procurar ajuda. Aí encontra um médium desse que é vigarista, e às vezes nem é médium, porque existe uma psicologia aí, nisso daí. Então, às vezes, a pessoa nem médium é. A pessoa está fragilizada, chega a procurar, e aí começa a depender do médium. E às vezes o médium é tão malandro, vamos dizer assim, que ele começa a cobrar. E a pessoa paga, porque ele quer se livrar do problema, por falta de conhecimento. Então está nisso daqui, racionalismo. Impessoalização. Em doutrina espírita, não existe ninguém, mas ninguém mesmo, nós podemos falar isso com conhecimento de causa, que é dono da verdade, que conhece tudo. Não existe ninguém. A gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Muitas vezes a pessoa estuda 50 anos de doutrina espírita. Aí ele acha que ele já é bom naquilo ali. Chega um outro que começou faz pouco tempo, mas que tem vivência em outras encarnações, tem conhecimento de outras encarnações. Então, quer dizer, não adianta, sempre vai ter alguém que sabe mais. Então, não existe ninguém que é autoridade máxima em se tratando de doutrina espírita. Se a pessoa começar a falar demais, começar a achar que ele sabe tudo, que ele faz isso, que ele faz aquilo, nós precisamos desconfiar dele. Porque, na verdade, é muito difícil. Isso não é só em espiritismo, não. Isso é em todo o setor. Às vezes a pessoa acha que... E aí ele começa, às vezes, até a humilhar. Quantas pessoas... Nós vamos falar do espiritismo. É uma decepção dentro da doutrina espírita. Pessoas cobrando para fazer palestra, cobrando caro para fazer palestra. Aquilo que Jesus dá de graça, o que de graça recebesse. Olha só. Vamos encerrar, né? Então, o assunto da próxima semana, Deus e o infinito. Eu lembro muito um sábio. Ele disse que só Deus e o infinito pode explicar o infinito e Deus. Cada um faz seu pedido mental. É só agradecer, gente. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos. É sempre uma alegria para nós, uma satisfação. Principalmente que nós estamos sempre em nome de Jesus, né? E com a graça de Deus, o que é muito importante. Então nós só agradecemos a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que a gente possa ter uma boa noite, um bom sono. Amanhã, outro dia, a luta continua. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, uma boa noite para nós. Recomendações para a leitura. Obras citadas nesta palestra. A Vida Escreve. Hilário Silva. Chico Xavier. Valdo Vieira. Ação e Reação. André Luiz. Chico Xavier. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec.